Mais de 40% dos brasileiros são considerados sedentários e não praticam atividades físicas regulares. A cada ano, milhões de pessoas enfrentam doenças graves como infartos, derrame cerebral, pressão alta, obesidade e até alguns tipos de cânceres. E grande parte dos impactos dessas doenças poderiam ser evitadas com algo muito simples: o movimento. E você, já se perguntou se aquela caminhada rápida até o trabalho ou a volta no quarteirão com o seu cachorro, será que isso realmente está protegendo a sua saúde? Será que essas pequenas ações contam como exercícios físicos ou são apenas parte de sua rotina? Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas que são referência no Brasil. E no programa de hoje, nós vamos esclarecer uma dúvida muito comum. Qual a diferença entre atividade física e exercício físico? Você vai entender que movimentar-se vai muito além de treinos formais na academia. E, na verdade, o movimento pode estar presente em sua rotina diária, nos pequenos gestos que fazem toda a diferença. E para explicar isso, contamos com a participação especial do educador físico e fisioterapeuta Leandro Martins, que vai nos guiar neste tema tão importante. Fique conosco e descubra como pequenas mudanças podem ter grandes impactos na sua saúde. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E hoje nós estamos aqui com o Leandro Martins ou Martinez, Leandro? Martins. Isso. Leandro é educador físico e também fisioterapeuta, né? Trabalha em reabilitação cardiovascular também. É um aqui dos nossos treinadores do Projeto Emagrecer, né, Leandrão? Hoje a gente vai falar sobre esse tema muito importante para vocês, né, gente? Que é a diferença entre atividade física e exercícios físicos. Isso confunde até profissionais de saúde, viu, Leandro? Porque, peraí, o que tem a ver eu falar atividade física ou exercício físico? Existe realmente diferença? Existe. A diferença básica é que uma atividade física é todo o gasto que a gente tem de energia acima do basal. E o que é o gasto acima do basal? Então, por exemplo, quando eu estou parado, quando eu estou dormindo ou quando eu estou sentado, eu gasto energia para me manter vivo. Isso é o gasto basal. Se eu levanto, por exemplo, para ir ao banheiro, se eu vou até a cozinha, Pro trabalho. para o trabalho, qualquer coisa, isso acaba se tornando uma atividade física. Então as pessoas falam assim, o que seria o exercício físico? Basicamente o exercício físico é uma atividade física planejada. Programada. Programada. Por quê? Qual é a diferença? Eu vou dar um exemplo assim básico para que você que esteja em casa possa entender. Quando a gente vai fazer um exercício, por exemplo, leg press. Vamos supor que você está na sua casa e você quer fazer um exercício para fortalecer sua perna. O que você vai fazer? Você pode fazer o senta e levanta. Quando você vai fazer... Isso aí seria exercício e não atividade física. Você está programando. Exatamente. Se nós fizermos, por exemplo, 3 vezes, 10 vezes, com 3 repetições, o sentar e levantar, isso é um exercício físico. Se eu simplesmente sentar e levantar para ir pegar alguma coisa, ou porque eu acordei, sentei na cama e levantei, isso é uma atividade física. Essa é a diferença básica entre elas. E qual que é o maior problema? O maior problema é que, geralmente, quando a gente pergunta para uma pessoa se ela faz o exercício físico, ela acha que está fazendo atividade. Ela faz atividade física e acha que vai exercício. E aí ela fala assim, não, eu faço muito exercício, porque eu tenho uma vida agitada, eu vou para casa eu vou para minha casa a pé, eu vou para minha casa de ônibus. Mas veja, você não está
programando em uma distância, em tantos tempos, sem intervalo de descanso, com uma frequência de andar um pouco mais devagar, um pouco mais rápido. Não, você está caminhando de volta para o... E você não está concentrado naquilo que você está fazendo. Exatamente. Acho que esse é um ponto principal. Eu acho que eu já falei, inclusive, em um programa anterior aqui, gente, de um estudo, Leandro, que foi feito, eu não lembro onde que foi feito, mas se você pesquisar no Google, vocês vão achar, que eles pegaram grupos de camareiras que trabalhavam num grande hotel. Olha só, esse estudo foi bizarro. Pegaram as 100 e falaram assim, ó, vocês sabiam que essa atividade que vocês fazem de limpar, de varrer, de abanar as coisas, isso faz bem para a saúde de vocês? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai coletar os exames de vocês, a gente vai te pesar, vai fazer uma bioimpedância e daqui 3 meses a gente vai repetir novamente os exames. Mas tenham certeza que vocês vão ver que isso melhora. E o outro grupo, eles apenas pegaram elas e falaram assim, vocês vão participar de um estudo, mas não explicaram o que era o estudo. Leandro, os resultados dos estudos foram sensacionais. As pessoas que participaram do grupo, onde receberam apenas as orientações, dizendo que aquela atividade que elas faziam fazia bem, que melhorava a pressão, que melhorava o colesterol, que faziam ela emagrecer, os resultados foi justamente aquilo que eles falaram. Já o outro grupo que não recebeu orientação nenhuma, não teve mudança nenhuma. Aí vieram os críticos falando, não, mas é porque a pessoa começou a prestar atenção no que ela estava fazendo, no que isso, no que aquilo, ela intensificou. O estudo foi muito bem feito. Sim. Eles fiscalizaram, as pessoas não mudaram as atividades dela. Mas o que eu trago, eu como estudante de neurociência, como pós-graduado em neurociência, a gente estuda isso. E a gente vê que a partir do momento que você está concentrado naquilo que você está fazendo, o resultado é outro. E eu creio que talvez a diferença possa estar nisso, né? Sim. Se você faz uma atividade física, você está concentrado. Mesmo que você esteja ali assistindo alguma coisa, ouvindo uma música, mas você está concentrado. Sim. Agora, se você vai, por exemplo, para a escola, se você vai tá ali no trabalho, no escritório, anda para lá, para cá, com pensamento a mil de outra coisa, eu acho que o resultado é diferente, não é? Na verdade, eu até dou um exemplo assim, quando eu vou prescrever um exercício, eu falo para as pessoas assim, ó, você não está passeando no shopping. Porque como que é o passeio no shopping? Você levanta, aí você vai, anda devagarzinho, aí você olha uma loja, aí para, conversa um pouco, caminha novamente. Então, assim, você está fazendo uma atividade física, está tendo o seu gasto energético, mas ele não é longe de ser um exercício, né? E assim, é o que você disse, realmente. As pessoas não se concentram naquilo que fazem, né? Quando a gente monta, por exemplo, um treino de prescrição de exercício aeróbico, é muito importante... Explica para a nossa audiência, quando você fala exercício aeróbico, o que seria esse tipo de exercício aeróbico? Vamos pensar que o exercício aeróbico, né, num contexto geral, seriam os exercícios de caminhada, exercícios de pedalar, nadar, talvez até dançar poderia se enquadrar nesse exercício aeróbico. Mas assim, imagina quando você vai para a esteira. É diferente você pegar um papelzinho, por exemplo, com um cronograma de tantos a tantos minutos, você vai caminhar em tal velocidade. De tal em tal minuto, você vai fazer tal intensidade. Tira a rampa, coloca a rampa. Então, existem esses processos que são feitos e isso faz com que o exercício seja bem feito. E você está a todo momento concentrado e focado nisso. E no final do exercício, além de a gente pegar e ter a distância percorrida, existe uma escala subjetiva, que a gente utiliza muito, que é a escala subjetiva de Borg, que também é validada, para a gente entender se o exercício foi intenso, pouco intenso, relativamente fácil. Quando as pessoas começam a fazer o exercício, é importante você notar o seguinte: se você não faz exercício, é necessário que você se prepare para começar o exercício. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro, só para a gente entender melhor. A corrida, ela é aeróbica ou anaeróbica? A corrida é aeróbica. Tá? Então, assim, por que a corrida é aeróbica? Porque você utiliza, basicamente, o que define é o tipo de metabolismo que você utiliza para fazer o exercício. Entendi. Entendeu? Então, se você utiliza o metabolismo que predominantemente utiliza o oxigênio como fonte metabólica, você está fazendo exercício aeróbico. Os exercícios, por exemplo, de musculação são os anaeróbicos, que a gente utiliza o glicogênio para poder transformar em energia e assim gastar essa energia durante aquele momento, né? É importante, quando a gente fala de corrida, que é necessário que
não basta eu querer correr, botar no meu tênis e sair correndo. Existem uma série de cuidados que a gente tem que tomar. Esses cuidados a gente vai falar no próximo bloco. Combinado? Tá bom? Então, gente, não sai daí. Daqui um minutinho a gente está de volta para continuar esse bate-papo aqui. E olha, saúde tem a ver com exercício, não é, Leandro? Com certeza. Então tá bom, não sai daí, a gente volta daqui um minutinho. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta aqui para continuar o bate-papo aqui com o Leandro. Leandro é educador físico, é fisioterapeuta. Fala um pouquinho das suas credenciais aí para o nosso público te conhecer, Leandro. Além de fisioterapeuta, além de educador físico, o que mais você tem de informação? Eu acabei fazendo a minha linha de estudos dentro da parte de exercício físico como um tratamento, né? Então eu fiz fisiologia do exercício para poder entender todas essas alterações bioquímicas que justamente o exercício proporciona, que trazem a melhora para as pessoas. Depois disso, acabei fazendo gerontologia para entender como ocorre esse processo de envelhecimento durante a vida, né? Entender o que é patológico, o que acaba sendo um processo de envelhecimento natural. Por fim, depois eu fiz ainda a físio, e aí da físio eu fiz reabilitação cardíaca, fiz a minha pós em terapia intensiva para entender como que era o tratamento na UTI. Depois eu fiz neurociência do movimento humano e agora atualmente eu curso fisioterapia neurofuncional e faço o curso de neuromodulação. Bom, gente, estão vendo que o rapaz tem autoridade para falar sobre o assunto, né? E a pergunta que eu quero fazer para o Leandro agora é uma pergunta que eu recebi de um espectador nosso, e ele quer saber o seguinte. O João quer saber, Leandro, quais são os principais benefícios de uma rotina de atividade física regular? E agora você já sabe qual é a diferença de exercício físico para atividade física. Sim. E aí, Leandro? Para entender um pouquinho melhor sobre isso, é importante a gente lembrar de um estudo que foi feito lá no passado, lá na Inglaterra. Então, foram feitos um estudo com um ônibus de 2 andares. E aí eles pegaram e foram ver qual era a expectativa de vida do motorista e do cobrador. Para surpresa de todo mundo, eles achavam que o motorista iria ter uma vida maior. Porque estava sentadinho, né? Não foi bom, não. O que aconteceu? O que aconteceu foi que eles descobriram que, na verdade, o cobrador, pelo fato de subir e descer a escada, tinha uma sobrevida maior do que os motoristas. Esse estudo deu um pouco de problema. Então, para que não houvesse mais problemas em relação a isso e confirmar de fato essa hipótese, e não que, por exemplo, o motorista tinha uma expectativa de vida menor decorrente de um estresse que estava levando a população, esse estudo foi repetido. Ele foi repetido com carteiros e atendentes de telemarketing. Adivinha quem teve a sobrevida maior? Carteiro. O carteiro que andou. Então, a partir daí, a origem histórica de que hoje você sabe que o exercício físico faz bem, veio desse estudo. Então é importante a gente entender que a atividade física ela é muito importante para a melhora da qualidade de vida, da manter as capacidades funcionais das pessoas e aumentar essa expectativa de vida que você tem. Por isso que é tão importante. A gente pode dizer que a atividade física ou exercício físico protege das doenças cardiovasculares, do infarto, do derrame, que emagrece, que ajuda a controlar colesterol, que inclusive acho que saiu um estudo, acho que eu vi uma matéria, Leandro, falando que a atividade física tem um forte impacto na redução do câncer, e alguns tipos de câncer, né? Isso. Na verdade, o que acontece muito é o seguinte. Por que o exercício físico ele colabora em todos esses fatores? Porque quando você aumenta o gasto energético, pensa no seguinte.
todo mês você ganha o seu salário. Se você pegar e gastar todo o seu salário, gastar a mais do que você ganha, você fica negativo. E nesse caso, quando a gente pensa que eu gastar mais energia do que eu consumo me deixa no negativo, é um negativo do déficit calórico. Então, o que isso acaba acontecendo? Se eu como de uma maneira adequada e ao mesmo tempo eu me exercito, eu não tendo que estocar energia e eu gastando ela, eu não tenho que pegar e produzir mais gordura, eu não tenho que ficar colocando energia nas minhas gordurinhas. Então, assim, isso é o que vai acabar acontecendo. Outro fato é que existe uma relação muito importante de ser entendida, que a circunferência abdominal ela está diretamente correlacionada com síndromes metabólicas e também com o aumento da mortalidade nas doenças cardiovasculares. Sendo assim, você fazendo exercício, gastando menos energia, você vai ter um estoque menor, a sua cintura vai ser menor e a sua relação de cintura e quadril, que existe essa conta, vai ser favorável para que você diminua as chances de ter uma doença cardiovascular. E sem contar nos benefícios que a gente já sabe para a saúde mental. Com certeza. Porque quando você está se exercitando, libera endorfina. Endorfina, gente, são alguns hormônios do bem-estar. Você dorme melhor, você sente menos dor, não é verdade? Sim, e isso é muito interessante, porque já é provado até, porque o que acaba acontecendo? Quando nós realizamos exercício e temos essas liberações de endorfina, a gente consegue, se você faz motivado o exercício, focado, isso tudo altera. Por exemplo, você que tem dor e fala assim, eu não faço exercício porque eu tenho dor. Se você de repente pegar e começar um exercício com motivação, veja, eu não estou falando qual exercício você tem que começar. Eu estou falando assim, você gosta de dançar? Vá dançar. Você gosta de nadar? Nade. Mas se você se sentir motivado, isso é importante para que você tenha até uma diminuição das suas dores. Quer ver? Eu vou te provar agora que você está em casa. Muitas vezes, você numa reunião ou em algum momento, você focado ou motivado numa atividade, você nem percebe que está com dor. Às vezes você pode perceber isso em jogadores que estão no meio do jogo, se lesionam e permanecem jogando. E não sentem. A motivação faz com que nós tenhamos alterações que a gente possa até futuramente diminuir esse quadro de dor. A liberação de endorfina também, a gente sabe que pessoas que têm, por exemplo, casos depressivos, já é comprovado, essas pessoas são mais suscetíveis a sentirem dor. Se essas pessoas são mais suscetíveis a sentirem dor, se você fizer o exercício, claro, nesse momento também sempre com o auxílio médico, né, o ajuste medicamentoso correto, isso faz com que você tenha até uma melhora do seu quadro álgico, por uma melhora do seu estado de ânimo. É comprovado. Se você já teve um caso de depressão, você pode se tornar mais suscetível a sentir dor. Sem dúvida. Não é uma regra, mas é assim, de você ter depressão e ter dor, mas você está mais sensível, mais propício a ter essa... E por outro lado, Leandro, então, quais são os riscos no caso? Nós falamos dos benefícios que a atividade física traz, mas quais são os riscos de não fazer atividade física? Os riscos de a gente não praticar atividade física, eles são diversos, mas dentre eles que vale a pena a gente falar, o fato da gente ter uma perda de massa muscular, que já acontece com o processo de envelhecimento, vai ser mais acentuado, agressivo. Natural. Mas sim, quem não faz o exercício físico, ele torna-se muito mais agressivo. E isso também acaba interferindo na taxa de mortalidade, né? Pessoas, por exemplo, aumentarem o risco de queda. A gente sabe que a queda é um fator, assim, terrível, ainda mais em idosos. E uma das coisas que acaba acontecendo é que muitas vezes, por exemplo, o médico, até num próprio período que vai internar um paciente, ele fala às vezes, vamos fazer um pré-operatório antes. Por quê? Para ter esse ganho de massa, ganhar essa reserva, até para a probabilidade de você conseguir sair de uma UTI um dia. Quanto mais massa você tiver, mais energia você tem para se recuperar, e assim a probabilidade de você sair é muito maior. Na cardiologia, né, como eu sou cardiologista, a gente preza muito pela reserva cardiovascular, cardiopulmonar. Ou seja, a pessoa que se exercita, você ausculta, você vê que o coração dele bate mais leve, mais tranquilo. Sim. Né? Você vê que a pressão da pessoa é mais tranquila, você vê que a musculatura ela é mais rígida, ela é mais forte.
a pessoa fica doente, se recupera mais fácil. E hoje é muito comum a gente ver, se você for comparar aí um idoso de 75 anos que faz atividade física com um idoso de 75 anos que não faz atividade física, é uma coisa... é outra realidade. Eu gosto muito de um videozinho que passa no Instagram, que são duas pessoas, né? Uma mais velha e a outra fazendo exercício. E aí ele fala assim, se você quiser fazer isso aqui, ou você quer fazer isso aqui ou isso aqui. E aí uma pessoa às vezes muito debilitada, necessitando de auxílio, né? A capacidade funcional dela reduzida, né? O fato de ela não conseguir caminhar sem um auxílio de repente. Então assim, é importante a gente entender que o exercício físico ele faz isso, ele vai fazer com que você ganhe vigor, ganhe capacidade física, porque é impossível voltar no tempo, mas é possível você ter um corpo melhor do que o que você tem hoje. Ah, mas sem dúvida, né, Leandro? Leandro, aquela história, por exemplo, a gente já viu várias matérias, tem vários estudos mostrando, se você der lá mais que 10 mil passos por dia, né? Que entra naquela questão do exercício físico e não da atividade física. Isso. Né? Por exemplo, a pessoa vai para o trabalho, ele vai a pé, ele sobe muito, sobe e desce muita escada, ou ele trabalha de uma outra forma. A gente já sabe que isso tem sim algum benefício, inclusive naquele estudo que você citou dos carteiros ali. Mas hoje, vamos dizer assim, com a enxurrada de estresse que tem as pessoas, aqui em especial em São Paulo, por exemplo, onde as pessoas acabam andando bastante. Sim. Qual que é a sua opinião com relação a isso? A pessoa deve confiar só nisso ou ela precisa se programar para fazer uma atividade física? Eu acho que as pessoas elas devem se preparar para dar continuidade nos 10 mil passos. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você não tiver uma condição, uma proteção, uma musculatura adequada para você conseguir fazer essa atividade, você inevitavelmente vai começar a sentir uma dor no joelho, vai ter uma sobrecarga articular e não vai ter condição de fazer. Então, o que vocês têm que ter noção? É que, na verdade, vocês vão fazer o exercício físico a fim de darem continuidade nas atividades físicas que vocês fazem hoje. Ou seja, ele já tem um benefício, só que tem lá seus riscos, né? Exatamente. Porque assim, a pessoa está caminhando bastante, mas ela não está com o cardio preparado, ela não está com o peso preparado, as articulações às vezes não estão preparadas e sobe e desce muito escada. Então, benefício a gente sabe que tem, mas é melhor que essa pessoa se prepare para fazer uma atividade física programada. Exato, e na verdade uma das coisas mais importantes é o seguinte, às vezes você está aí do outro lado falando assim, mas eu já treino, então eu não preciso me preocupar tanto, mas o que acaba acontecendo? Existem também outras lesões osteoarticulares com treinos que são mais mal prescritos. Então é necessário que a gente tenha também uma qualidade no treino. Às vezes as pessoas vão na internet e querem fazer o treino do vizinho, querem fazer o treino do amigo. Mas calma aí, você não vai falar disso agora, porque no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto aí que é muito importante. Que hoje a gente sabe, né, com o advento das redes sociais, as pessoas acham que, se fulano faz, eu também faço. E aí tem os treinadores do YouTube, os treinadores do Facebook, do Instagram, que na verdade não tem conhecimento, não tem preparo, né? Mas, gente, não sai daí e a gente volta já já para continuar esse bate-papo. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. No estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do Metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo. Nosso estúdio conta com equipamentos de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação nos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdo de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta para continuar esse bate-papo aqui com o nosso educador físico, né, o professor Leandro. E a gente estava falando no bloco anterior, né, Leandro? Sim. Dos riscos que realmente a prescrição inadequada de atividade física pode ter. Existe esse risco? Isso é real, Leandro?
Infelizmente o risco é real e ele acontece toda hora. E para isso basta você entrar na internet e procurar treino do Schwarzenegger, treino de não sei quem. Cada um tem um lá. Se você procurar, você vai encontrar um treino para cada coisa. E qual que é o problema disso? O problema é que essas pessoas que fizeram esse treino, eles não conhecem você. E se eles não te conhecem, eles não são capazes de entender quais são os cuidados que devem ter com a sua articulação, com os seus batimentos. Ninguém é igual a ninguém. Você pode ir numa academia e todo mundo está fazendo os mesmos aparelhos. Só que cada um vai estar com um objetivo diferente, a fisiologia de cada um é diferente, um toma medicamento, outro não toma, cada um tem uma característica e deve ser respeitado. Pega um cara de 60 anos e aplica o mesmo exercício para um cara de 30 anos, né? Acontece. De repente o cara já é hipertenso, já tem uma arritmia. Eu já peguei pessoas que infartaram dentro da academia porque seguiram treinos assim que já estavam pré-estabelecidos, né? E já vi também casos de pessoas que falaram que tentaram atingir a frequência cardíaca de treino, que tinha assim, a instrução de pessoas alheias que não estudaram, falaram, você tem que atingir tantos batimentos, tudo, e a pessoa era beta bloqueada. Então ela tomava o medicamento... Pra segurar a frequência correta. Exato, nunca ela atinge essa frequência, né? E aí gera uma frustração, gera um estresse fisiológico muito grande, né? Então a gente tem que tomar, sim, muito cuidado com isso. Mas, Leandro, a pessoa pode falar assim, Leandro, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Eu não tenho dinheiro para pagar um personal trainer. Eu posso fazer exercício em casa? Tem como eu fazer isso? Ou eu preciso, então, tem que ser uma academia e pronto. Tá, hoje em dia a gente tem diversas alternativas. Você consegue tranquilamente fazer exercício dentro da sua casa. Isso é perfeito. As condições financeiras, é lógico que elas acabam impactando. Seria muito negligente dizer que não, seria muita inocência até talvez. Mas o fato é o seguinte, você consegue, hoje em dia, existem até grupos dentro dos postos de saúde que eles fazem gratuitamente para as pessoas que não têm condição. Então existe um núcleo de assistência de saúde da família, por exemplo, que eles ficam na UBS. Mas dá para fazer em casa, Leandro? Em casa, claro que dá. Sei lá, usar o corpo como... Com certeza. O fato de você, por exemplo, quando a gente começou o programa, a gente já deu um exemplo. Sentar e levantar. Sentar e levantar já é um... Isso, vai levantar tudo, né, Rogério? Opa! Então... Não, já fiz minha academia, pô. Amanhã às 5h30 tem de novo. Opa! 5h30 da manhã. Com certeza. Mas assim, existe essa possibilidade. Muitas vezes, na atuação na saúde pública, quando a gente atendia muitos pacientes que não tinham condições financeiras, nós dávamos uma cartilha para essas pessoas, a fim de que elas pudessem dar continuidade em casa, realmente, do exercício, e utilizávamos, por exemplo, ao invés de utilizar halteres, utilizávamos garrafas. Utilizávamos, por exemplo, cheia de água, né? Tá. Utilizávamos a garrafa cheia de água. Então você enche a garrafa e faz como semelhante ao halter, você vai fazer os exercícios que são possíveis, né? Às vezes, por exemplo, poxa, eu não consigo, queria fazer um movimento de extensão de joelho. Então a gente orientava, olha, amarra, por exemplo, um saco de feijão, alguma coisa aqui, e vai fazendo. Outra coisa, existe uma outra alternativa que você gasta um pouquinho mais, mas você faz tranquilamente na sua casa, que são os elásticos. Então existem os mini bands, que são elásticos menores, e os TheraBands, né? Por exemplo, o TheraBand é uma marca, mas mais resistência elástica, por exemplo, que você pode fazer e ao mesmo tempo você vai ter o benefício. Isso é muito incrível. Ele serve para um fortalecimento muscular tanto quanto peso. A única diferença é que não dá hipertrofia, mas fica bem. Não tem desculpa. Não. E qual a orientação que você deixaria aí pro nosso público, para nossa audiência? O que você deixaria de recado para eles? Eu, de coração, eu sempre gosto de usar um apelo. E o apelo é assim, você aí em casa pode imaginar por quem você morreria. Isso é um fato. Você poderia morrer pelos seus pais, pelos seus filhos, você poderia morrer pelos seus amigos, não sei, cada um tem alguém por quem morreria. A questão é, por quem você escolhe viver? Quando você escolhe fazer exercício, você escolhe ter um desfrute da vida, um desfrute das bênçãos que Deus te deu e ao lado das pessoas que você ama, com a melhor qualidade.
Então, quando a gente fala aqui de fazer exercício, não é com o objetivo que as pessoas pensam. Exato. A ideia é que você possa viver mais ao lado do seu filho, da sua esposa, dos seus familiares, de quem você tanto ama, e com uma qualidade de vida, que isso é o mais importante. Leandro, obrigado por sua presença aqui no programa, tá? Não Eu sai que daí, agradeço. que a gente volta no próximo bloco. Hoje aprendemos que a diferença entre atividade física e exercício físico está na intenção e na organização. Enquanto a atividade física acontece naturalmente no dia a dia, o exercício físico é planejado e traz benefícios mais específicos para a sua saúde. Mas ambos são essenciais para manter a sua vida saudável. Entendemos também que não há desculpas para o sedentarismo. Pequenas ações diárias podem fazer uma grande diferença na sua saúde física e mental. E se você busca resultados mais expressivos, consulte um profissional de educação física para um plano de treino mais personalizado. Mas lembre-se, o movimento é a chave para uma vida mais saudável, mais feliz e mais longa. A decisão está em suas mãos. Que tal começar hoje? Suba escadas, saia para caminhar com seu cachorro e faça alongamentos. Pequenos passos podem transformar a sua saúde. E vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer. E para não perder nenhuma novidade, eu te convido a me seguir nas redes sociais, no Instagram, Dr. Dr. Rogério Silva 1, no YouTube, Dr. Dr. Rogério Silva 1. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.